Olá, tudo bem? Meu nome é Oane e hoje nós vamos apresentar um seminário sobre a leishmaniose. Meu grupo é formado por mim, Oane, Thaís, Kézia e Diogo. Mas afinal, o que é a leishmaniose? Leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa, causada ali pelos protozoários do gênero da Leishmania. Por volta do século XX foi descoberta cientificamente por Donovan e Leishman, mas desde a antiguidade já foi visto em algumas múmias, algumas úlceras na pele, que foi meio que constatada já a presença dessa doença desde as antiguidades. Mas somente em 1921 foi constatada e confirmada a sua transmissão pelo mosquito palha. Então, nas imagens ao lado, vocês podem ver algumas imagens de feridas que são causadas por essa doença, mas também existem outros tipos, como por exemplo, algumas afetam mucosas, outras afetam alguns órgãos internos e outros afetam o sistema imunológico. Bom, o causador da leishmaniose é um protozoário do gênero Leishmania, que ele é transmitido por meio de vetores da família Psychodidae. Assim que eles são inseridos no organismo, os protozoários eles se multiplicam e atacam as células de defesa, que são os macrófagos. Aqui temos uma imagem da estrutura do protozoário, do Leishmania. A forma de transmissão da leishmaniose ocorre por meio de um vetor, que no caso é um mosquito fêmea da espécie mosquito palha, que ele é um flebotomínio. O mosquito é infectado quando ele pica um animal que já esteja com a leishmaniose. E assim que ele pica o ser humano e alimenta do sangue, automaticamente ele insere o protozoário, que é o Leishmania, no organismo do ser humano. Aqui tem algumas fotinhas do ciclo de transmissão e do mosquito palha. Então, pela leishmaniose ser uma doença que afeta mamíferos, alguns mamíferos, não é só os humanos que são afetados. Nesse extra, trouxe o exemplo dos cachorros, que apresentam alguns sintomas parecidos, como por exemplo as feridas. Só que não são todas, como por exemplo o crescimento exagerado das unhas, a queda de pelo e a perca de apetite também é um dos sintomas que os cachorros apresentam. Nas imagens ao lado podemos ver aí como é que fica mais ou menos a situação dos cachorrinhos. E é uma doença que neles não tem cura, mas tem tratamento. Agora, quantos tipos de leishmaniose tem? Nós trouxemos aqui 3 tipos, que o primeiro é a tegumentar ou cutânea, a 2 é cutânea difusa, também pode ser chamada de mucocutânea, e a 3 é a calazar e também pode ser chamada de leishmaniose visceral. Agora eu vou falar os tipos de leishmaniose. O primeiro tipo que eu irei falar é a tegumentar, que também é conhecida como cutânea, e é a forma mais comum da doença, que é caracterizada por lesões na pele, onde está mostrando nas imagens ao lado. E também, em alguns casos, em mucosas, que também dão algumas lesões. Os sintomas são as lesões ulceradas na pele, né? E geralmente elas são indolor e demoram a cicatrizar. E quando afeta mucosas, podem deformar ou então ter feridas na boca e no nariz, e também pode ter na garganta. O tratamento para elas é antinominais pentavalentes. Tem também, em casos mais graves, a anfortericina B. O tipo que eu vou falar agora é a cutânea difusa, que é a forma mais rara da doença, que ela é caracterizada pela disseminação das lesões na pele, devido à incapacidade do sistema imunológico para conter o parasita. Os sintomas apresentados dessa doença são múltiplas lesões que aparecem no corpo em formatos de nódulos ou então de placas espalhadas pelo corpo, como podemos ver na imagem. As lesões dessa doença também pode se assemelhar à doença hanseníase, que também é conhecido como a lepra. O tratamento da doença é feito através da combinação de alguns remédios, que é o antinominais pentavalente e o anfortericina B,
que a combinação deles é o tratamento para a cutânea difusa. A visceral basicamente afeta órgãos internos, como o fígado e o baço, por exemplo, e alguns sintomas incluem a febre prolongada, a perda de peso, aumento do fígado e do baço, anemia e fraqueza, tá? E ela é mais grave, tá? Do que provavelmente todas as outras, porque se não tratada pode ser fatal. O tratamento varia de acordo com o tipo de leishmaniose, se é cutânea, monocutânea ou visceral, e a gravidade da infecção, basicamente falando. Bom, em relação aos medicamentos, para se tratar a leishmaniose, nós temos os antimoniais, que são os medicamentos de primeira linha, como o antimoniato de meglumina, né? Meglumina, que é o glucantin, basicamente. E, no entanto, pode causar sempre aí os efeitos colaterais, né? E resistência em certas regiões. E também nós temos, né, o anfotericina B, né, que é utilizado em casos mais graves ou quando há resistência aos antimoniais. Existem diferentes formulações, lipossomal, dexosicolato, cada uma com suas indicações e efeitos colaterais. Então, tanto os antimoniais quanto a anfotericina B possuem os seus efeitos colaterais e tals, né, como enquanto medicamentos, e é basicamente isso. Eles servem para tratar a leishmaniose. Outra coisa que também pode auxiliar no tratamento da leishmaniose é a conservação do local afetado, né? No caso aí, você manter o seu corpo sempre bem higienizado, bem cuidado e etc. Tá? Basicamente é isso. É sempre importante que você consulte um profissional qualificado, né, para você ter um diagnóstico preciso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção, né, da leishmaniose, que é algo bastante simples, né? Quando a gente fala da prevenção da leishmaniose, provavelmente você vai pensar como se você estivesse prevenindo contra a dengue, por exemplo, contra o mosquito do Aedes, no caso. Você vai manter o seu local de convívio bem higienizado para poder evitar aí a proliferação de mosquitos, né? Porque você tem que entender que o mosquito, ele é o agente transmissor da leishmaniose. E se não somente você, mas a sua comunidade, os cidadãos em si, eles basicamente colaboram, né? Eles criam um senso de comunidade a ponto de pensar, opa, eu tenho que manter a minha casa, por exemplo, higienizada, eu tenho que manter minha casa arrumada, para poder evitar justamente a proliferação de mosquitos, principalmente na época de chuvas. Isso daí é um fator que vai corroborar aí no caso, né, para que a leishmaniose em si aconteça com uma frequência bem menor. Então, só completando o que o meu colega falou, esse mosquito pálica, que é um vetor da doença da leishmaniose, ele se reproduz principalmente em matéria orgânica que está decompondo. Aquelas folhas, aquelas flores que estão se decompondo, principalmente em locais mais úmidos. Por isso é tão importante manter a organização do seu local que você convive. Então, pelo menos você vai conseguir evitar bem melhor a leishmaniose. Também o uso de repelentes é importante, já que o vetor é um mosquito. E também, quando você for para algum lugar de mata mais fechada, usar alguma roupa que proteja mais. Então, para concluir o nosso seminário, eu vou falar agora sobre as diferenças. A diferença entre elas basicamente consiste no local onde essa doença se manifesta, a raridade e também o tratamento, ou a dificuldade de tratamento. Como, por exemplo, a cutânea. A cutânea é a forma mais simples da doença e mais fácil de curar também. Ela se mostra na pele, E a mucocutânea, ou então pode ser chamada de difusa, ela já é uma coisa mais difícil de ser tratada, ela já é um pouco mais rara. Mas ela é bem parecida com a cutânea.
Agora, a visceral, ou então o conhecido calazar, ela já é a forma mais rara e mais difícil de tratar. Por isso que ela pode ser crônica, que ela é crônica, que ela dura muitos anos da vida ou então a vida toda. Ela já é uma doença que ataca órgãos internos, por isso a sua gravidade, ela é a mais letal de todas. Então, é basicamente isso a diferença delas. Então, agora aqui, para fechar, quero deixar meu agradecimento meu e do meu grupo. Espero que vocês tenham entendido. Tchau! Obrigada pela atenção.